Hoje nós estamos aqui com a Vera Regina do Carmo Mendonça, que está visitando os estúdios da Rota do Turismo, ela que é consultora de carreira e que eu tive a grata satisfação de conhecê-la num grupo de network. E quando a gente conhece as pessoas e vê a trajetória bonita que ela tem durante toda a sua vida, claro que eu tenho que apresentar para vocês, meus ouvintes de todo o país. Então, Vera, você, consultora de carreira, que tipo de consultoria você faz e quais os profissionais que mais te procuram? Bom, obrigada, Adriana, pela oportunidade, né? É sempre bom a gente poder falar para pessoas, né, que ainda não conhecem o nosso trabalho. Eu sou uma fã incondicional do networking, né? Porque é uma forma da gente se relacionar com pessoas, né, de todas as áreas, de todos os lugares, e da gente fazer também novas amizades, né? Da gente abrir o nosso leque de relacionamentos e continuar descobrindo coisas e descobrindo o mundo, eu falo assim, né? Eu acho que isso é muito legal. Obrigada aí pela oportunidade de eu estar falando para uma região que não é a minha, né? Prazer. Bom, eu trabalho com consultoria de carreira. Eu não fiz isso a minha vida inteira, né? Eu comecei a fazer isso após a minha aposentadoria definitiva. Eu sou, eu sou especialista na área de saúde. Eu trabalhei mais de 40 anos, né, na área de saúde. Como assistente social, né, Vera? Não, não como assistente social, porque, na verdade, eu fui para o campo gerencial. Então, no início da minha profissão, né, eu fui assistente social e depois eu mudei, eu fiz uma transição de carreira, né, para a área de gestão. E nessa área de gestão, eu me especializei em gestão de saúde. Bom, trabalhei, me aposentei, continuei trabalhando. E quando eu resolvi que eu ia parar de trabalhar definitivamente, quer dizer, não foi um parar definitivamente, porque eu queria continuar trabalhando, eu queria continuar contribuindo com as pessoas, né? E uma coisa que eu percebi, Adriana, na minha vida profissional inteira, é que apesar de eu não trabalhar diretamente com o desenvolvimento das pessoas, eu sempre fiz isso, sabe? Com os meus liderados, com as pessoas que eu gerenciei, com pessoas que às vezes me procuravam pedindo alguma orientação. E eu, quando optei por parar, eu fiz uma formação em coaching e depois eu fiz algumas mentorias até chegar nesse nicho de atuação que é a consultoria de carreira. Então, eu trabalho com quem está desempregado, com quem quer se desenvolver na vida profissional, com pessoas que estão assim perdidas em relação ao que querem no futuro, né? E basicamente ajudando a pessoa também no seu desenvolvimento pessoal. Porque tanto a consultoria, quando você desenvolve o lado profissional, você está desenvolvendo também o seu lado pessoal. A gente não consegue separar, né? Há pessoas que falam que a gente, por exemplo, eu chego no trabalho, eu tenho que esquecer minha vida pessoal e deixar ela lá fora. Isso para mim não Impossível. existe, Impossível. né? É impossível. Então, eu digo assim que eu faço consultoria, né? Uma consultoria voltada para a carreira, mas que trabalha o todo, né? Trabalha o desenvolvimento pessoal. E são para profissionais de todas as áreas, né?
hoje eu acho curioso, porque assim, o maior público que eu atendo, né, quando eu faço assim uma revisão das pessoas que eu já atendi, as pessoas são profissionais de nível superior, né? Então eu já atendi muitos farmacêuticos, muitos engenheiros, já atendi também pessoas do nível técnico, né? De nível técnico, mas a consultoria ela é para todo mundo, até para um estudante, por exemplo, que está se sentindo perdido na escolha profissional, por exemplo. Tá, a senhora disse que atende pessoas que estão desempregadas. E Também. a gente está falando para um público, principalmente de mulheres, e eu vou te falar, eu tive um período da minha vida que eu trabalhei como assessoria de imprensa de muitas entidades, eu sempre fiquei nos bastidores. E chegou numa fase que, como o setor foi mal, eu perdi os meus contratos e eu me vi perdida. Eu falei, o que que eu vou fazer agora? Aí você começa a fazer uma reflexão, o que que eu mais gosto? Eu busquei outros caminhos, mas aí automaticamente eu falei, não, eu amo a minha profissão e quando você ama aquilo que você faz, eu falo que você não trabalha, você se diverte. E ao mesmo Sim, tempo você tem a possibilidade de ajudar outras pessoas. Então eu já sabia o que eu tinha que fazer. Mas aquelas pessoas que estão perdidas, desempregadas e precisam de uma consultoria. Como que elas fazem para estar entrando em contato com a Vera? E qual é o então. investimento necessário para essas pessoas? Olha, Adriana, quando eu digo assim, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar também é com a questão da transição de carreira, né? Porque às vezes a pessoa faz alguma coisa durante muito tempo, né? E eu sempre falo que nós precisamos ter na vida o nosso plano A e o nosso plano B, né? Então, se, por exemplo, pegar o seu exemplo, você trabalhou a vida inteira como jornalista, é o que você ama fazer, mas por alguma razão isso não está dando certo, né? O que mais você pode fazer? O que que você tem de recursos, né? Para você se desenvolver, para você atuar. Às vezes a pessoa tem um hobby que ela faz muito bem e que aquilo pode se transformar Em em negócios. profissão, né? Às vezes ela tem uma habilidade, né, para uma coisa que ela nem percebe que aquilo de repente pode ser um gancho para ela se transformar. Então, quando a pessoa me procura e ela está perdida, eu antes de falar assim em preço, né, eu gosto muito de ouvir a história da pessoa e, de acordo com o que ela me conta, de acordo com o objetivo, de acordo com a necessidade, eu faço um programa para ela, né? Eu programo aquilo que ela precisa, né? Eu combino com ela o que vai ser trabalhado e aí a gente faz o valor. Mas, assim, em linhas gerais, eu vou te falar assim: olha, uma consultoria de carreira, né, para quem quer, por exemplo, eu quero fazer só o desenvolvimento da minha carreira. Ela está girando em torno de R$ 2.000, né? Mas é uma consultoria que leva 3 meses de acompanhamento direto, né? São sessões semanais com 1 hora, 1 hora e meia de atendimento, né? A pessoa precisa estar muito comprometida, porque a consultoria não é aquela coisa assim que eu vou dizer, olha, a gente vai só conversar. Não, vai ter coisas que ela vai ter que colocar em prática, né? É igual, por Lição de exemplo, casa, né, Vera? lição de casa. Por exemplo, muita gente me procura e fala assim: você faz currículo? Isso é uma das
questões que a gente trabalha na consultoria de carreira. De imediato eu já falo, eu não faço currículo para ninguém. Eu ajudo a pessoa a compreender a história profissional dela e, a partir dali, eu vou construindo com ela um currículo, né? Por quê? Primeiro, que eu não quero ninguém dependente, porque se eu faço currículo para alguém, quando ela precisar de uma atualização, quando ela precisar de uma ajuda, ela vai voltar e vai me procurar. E o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é que ela aprenda a fazer o currículo e que ela depois ela dê conta de fazer o currículo dela a vida inteira, né? Perfeito. Ela aprendeu a fazer, ela queimou essa etapa. Você A outra ensina, coisa, você ensina a pescar e não dá o peixe pronto. isso, e não dá o peixe. E aí tem uma outra questão. Por exemplo, a pessoa precisa se apropriar da história profissional dela. Se eu escrevo o currículo para ela, eu vou escrever com o meu olhar e não com o olhar dela. Perfeito. Mas não sou eu que vou, por exemplo, para entrevista de emprego. Quem vai é ela. Exato. Então, ela precisa se apropriar da história dela, ela precisa contar essa história dela da, com o olhar dela, né? Da forma que ela faz. Porque se eu fizer, eu vou usar palavras que ela não usa no dia a dia. Eu vou contar, eu posso, por exemplo, ela me passou uma informação, eu coloquei no papel aquela informação de um jeito, mas na prática aquela situação aconteceu de uma outra forma. Eu não sei falar isso, quem vai saber falar é ela, né? Então a gente precisa ter vamos dizer assim, essa responsabilidade de trabalhar com a pessoa e de mostrar que, por exemplo, um currículo, que é a base para a vida profissional de qualquer, né, pessoa, ele precisa ser trabalhado e trabalhado constantemente. Eu brinco, Adriana, que é igual a gente cuidar da nossa carteira de habilitação, Sim. né? Não é um documento que a gente fica sempre de olho, né? Porque se a gente for parado numa blitz, a carteira está vencida, no mínimo é uma multa, fora todos os outros aborrecimentos, né? O currículo também é assim, porque às vezes você pode precisar dele de uma hora para outra, você pode surgir uma oportunidade e você não ter o seu currículo pronto e você perder a chance, por exemplo, de achar o teu emprego ideal ou encontrar o emprego dos seus sonhos. Porque se a gente não cuida dele no nosso dia a dia, o que que acontece? Ele vai ficar desatualizado, eu posso, de repente, saber de uma vaga e a vaga, por exemplo, envia teu currículo até hoje ao meio-dia. Gente, se eu sei disso agora, às 9h20 da manhã, até meio-dia eu não consegui fazer, A atualização né? é Perdi a fundamental. oportunidade. Perfeito. Vera, por que eu te pergunto isso? Porque muitas vezes, quando a gente fala que a pessoa está desempregada, mas antes dela estar desempregada, muitas vezes a pessoa estava trabalhando num trabalho que ela não gostava. Então, é a oportunidade dela saber quanto que ela tem que investir para um plano de carreira. Então, já vai ter a prevenção de estar buscando uma profissional e aí sabe o investimento que ela vai ter. Agora, se por um acaso hoje nós estamos aqui trabalhando nesse momento, o que eu percebi é que você acolhe essa pessoa e você vai junto com ela criar esse plano de carreira. Claro que aí depois ela vai ter um que te pagar, porque ninguém trabalha de graça, nem relógio, né, Vera? Você trabalha assim Exatamente. também ou não?
Sim, na verdade, a primeira conversa que eu tenho com essa pessoa, ela é uma conversa que dura 1 hora e meia, mais ou menos, e ela é uma conversa gratuita. Eu coloco essa 1 hora e meia para eu conhecer a realidade da pessoa e saber se eu vou poder ajudá-la ou não. Porque sabe o que acontece também, Adriana? Às vezes a pessoa está assim, preocupada com a, o desenvolvimento da carreira dela, né, de alguma forma, mas ela tem outras questões. Eu já tive pessoas, por exemplo, que me procuraram porque eu estou insatisfeita com o trabalho, e nessa conversa eu pude perceber que a pessoa não estava precisando de consultoria de carreira, ela estava precisando de um apoio psicológico. Então, se eu sinto que a pessoa não é para mim, ou se, por exemplo, ela precisa de um serviço dentro da área de carreira que eu, por exemplo, não faço, eu vou encaminhar essa pessoa para um outro profissional, né? Porque a gente precisa muito ter esse cuidado. Às vezes a pessoa nos procura para, por exemplo, um trabalho de coaching, né? Mas o coaching, ele é voltado para atividades práticas, né? Ele não é para trabalhar o emocional, trabalhar os traumas, trabalhar as dificuldades emocionais da pessoa. Então, se eu percebo que a necessidade é essa, eu vou encaminhar para um profissional que pode ajudá-la de uma forma melhor do que eu. Né? Eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade. Por isso que antes de qualquer combinação, eu faço essa entrevista, eu coloco esse tempo para eu poder entender, né, o momento da pessoa e saber se eu vou poder ajudá-la. Perfeito, Vera, que bom. E outra coisa, né? Você hoje está em Volta Redonda. O teu Sim, trabalho é online ou só sim. presencial? Não, é online. Aliás, eu não atendo presencial. Que legal, Vera. Então Sabe está como isso aberta a todo o país, né? E a ao todo mundo, ao país? mundo. E ao mundo. Eu já atendi pessoas em Miami, eu já atendi pessoas que estavam em Portugal, eu já atendi pessoas na Espanha. É interessante, porque quando eu terminei a minha formação em coach, foi um pouquinho antes da pandemia. E eu terminei em dezembro, comecei a atender em janeiro. Quando foi em março, né, estourou a pandemia. E eu estava no meio do meu primeiro atendimento, né, no escritório. E aí, o que que aconteceu? Eu falei assim, gente, eu não posso parar o atendimento dessa pessoa no meio, né? Não tinha condição de atender de outra forma. Eu falei, olha, combinei com ela, falei, se você se importa da gente continuar o nosso atendimento pela internet, ela falou assim, não, muito pelo contrário, para mim o que eu não quero é parar o meu atendimento. Eu falei, então tá, então nós vamos fazer pela internet. Eu vi que dava certo, que não foi uma coisa assim, lógico, a gente estava aprendendo a usar tudo, né? Assim, tinha hora que ficava meio estranho, mas enfim, passou. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer uma mentoria. E nessa mentoria, eu coloquei alguma coisa a respeito de, assim que eu tivesse condição, de eu voltar a atender no consultório. E essa pessoa me perguntou assim, mas por que você vai fazer isso? Eu falei assim, porque eu entendo que eu preciso ter um local para eu atender. Ela falou assim, Vera, você já não fez um atendimento online? Eu falei, sim, já. Ela falou assim, então,
Preste atenção no que está acontecendo. Você está online comigo, né? Não tem essa necessidade, pelo menos agora que você está começando, né? Você fazer. E outra coisa, você limita o teu público, É verdade. né? E aí eu falei assim, gente, sabe que ela tem razão? E aí eu comecei, e a Adriana foi fantástica, porque eu já atendi gente, ó, eu já atendi desses países que eu já falei, e já atendi pessoas do Brasil inteiro. Na verdade, pessoas daqui da minha cidade foram pouquíssimas. Eu acho que eu atendi uns dois aqui da minha cidade, mas o resto, recentemente eu terminei uma consultoria que a pessoa estava em Torres, no Rio Grande do Sul. Que Né? delícia. E isso que eu acho fantástico, entendeu? Você, por exemplo, hoje eu estou podendo falar aqui com você que está em Sertãozinho, Sim. Vera, né? e como a gente é um canal de turismo regional, eu vou aproveitar o gancho e perguntar para você: o que nós temos em Volta Redonda que as pessoas podem estar chegando aí e conhecendo? É uma cidade turística ou não? Não, aqui, infelizmente, é uma cidade industrial, Então, é um turismo de negócios. tá? É, pode ser, Que né? tipo de indústria que existe aí? Aqui é uma indústria siderúrgica grande. E aqui, Adriana, a gente tem uma característica, porque, por exemplo, a nossa região, que é a região sul-fluminense, ela tem muita coisa legal em termos de turismo, turismo ecológico. A gente tem aqui a Serra da Mantiqueira, tem o Parque Nacional do Itatiaia, que é muito pertinho, fica 40, 50 minutos daqui, né? Então, tem uma questão assim de turismo, esse turismo para descanso, para esse turismo mais tranquilo, de muita paz, de muita tranquilidade, né? Mas a gente tem um polo industrial forte também. Nós temos muitas, nessa região sul-fluminense, muitas empresas multinacionais também, né, que atuam aqui, principalmente no ramo automobilístico, né? Automobilístico e siderúrgico. E o que acontece? Volta Redonda é uma cidade que é muito peculiar, porque ela foi construída em torno da Companhia Siderúrgica Nacional. Pra você ter uma ideia, a companhia fica no meio da cidade e a cidade no entorno dela, Ok. sabe? Então, é uma cidade assim poluída, é uma cidade que tem assim tem uma área de serviços forte, ela tem uma área de saúde desenvolvida, né? Mas ela não tem, por exemplo, quando você fala assim, turismo de negócio, a gente não tem aqui, por exemplo, Feiras de negócios, não existe? feira de negócios, são poucas, né? Quando tem, é provocada pelo clube de dirigentes lojistas ou pela associação comercial. A gente não tem um centro de convenções, né? Quantos Em habitantes tem Volta Redonda? Volta Redonda tem em torno de 250 mil. Tá? É, Ela não é uma cidade muito grande, mas é uma cidade desenvolvida, né? ok. Assim, Artesanato local, essas coisas não existem. muito pouco, muito pouco. Olha, Infelizmente, a prefeitura gente, não investe. possibilidade de negócios numa cidade Você sabe grande. uma coisa que nós temos aqui que é muito legal? É, É um teatro que chama Teatro Gacemes. É um grêmio artístico e cultural. Ele foi criado junto com a cidade, desde a década de 50. E ele traz assim, muitas atrações, né? Então, ele tem peças de teatro, ele tem cursos, né, na área
de dança, na área, no próprio teatro mesmo. E ele traz peças que estão em cartaz no circuito, né? Nas capitais e tal. Então, isso é uma coisa legal que tem na cidade. Mas a gente tem muita coisa que foi assim acabada, que poderia trazer assim uma outra visão da cidade, porque quando a CSN foi privatizada, muitos aparatos, né, que nós tínhamos na cidade, por exemplo, um hospital, um centro de esportes muito grande, muito bem equipado, clube, eles foram vendidos junto com a CSN. E isso fez com que a empresa tomasse conta e isso não ficasse mais à disposição das pessoas. E isso é muito triste. A gente vê muitos equipamentos, a gente vê prédios históricos que estão assim, não abandonados, mas sem utilização. Esquecidos, né? Para você ter uma ideia, o escritório central da CSN é um prédio de 16 andares, numa área comercial assim, central, super bem localizado, está totalmente desativado. É muito triste. Meu Deus, é para isso que a Rota do Turismo existe. É para estar mostrando a potência do nosso país, a potência das nossas cidades e a potência da nossa história, Vera. E a hora que você começou, por que eu te provoquei a falar sobre o turismo? E você me contou um pouquinho da história da sua cidade, que ela tem um grande polo industrial. E dentro dessas empresas, hoje nós falamos muito em tratamento humanizado, não só dos pacientes, como também dos profissionais. E aí está uma grande oportunidade das empresas estarem conhecendo a Vera para estar trazendo essa profissional para dentro da empresa, porque de repente ela vai estar ajudando o RH dessas empresas a conhecer o seu próprio funcionário. Quantas vezes, Veras, a gente fala que existem profissionais que estão no setor errado? São pessoas que às vezes está fazendo, vamos falar assim, de uma faxina, e que ela tem um grande potencial comercial e está ali desperdiçado. Ao mesmo tempo, nós temos alguém que está no comercial que é excelente no marketing e está ali desperdiçado. Então, é através do plano de carreira, do plano de negócios, que a gente está dando aquela alavancada na nossa empresa e no nosso país. E eu vi aí você, por exemplo, você já deu um startup para os nossos gestores públicos acordarem. Nós temos potencial turístico. Está faltando o quê? A Rota do Turismo. Chegamos para ajudar. Verdade, Adriana. E é interessante porque, assim, Volta Redonda não é uma cidade antiga, né? Ela foi emancipada em 1954. Por exemplo, eu sou da primeira geração de Volta Redondenses, né? Porque anteriormente nós éramos distrito de Barra Mansa, que é a cidade aqui ao lado, e também, assim, tem muitos problemas, né? Eu falo que nós temos, assim, diferenças enormes, por exemplo, com as cidades do interior de São Paulo, né? Eu tive a oportunidade recente de conhecer o interior de São Paulo, porque 2 filhos meus estão morando aí, e, e eu vejo, assim, diferenças, assim, muito grandes, né? Em termos assim de cultura, em termos de cuidado com a cidade, em termos de envolvimento do setor público, sabe? Então, eu falo que a gente tem muito que aprender ainda.
Você né? me disse que aí tem um problema de poluição. Então, trabalho para as pessoas que trabalham com sustentabilidade, mostrar Sim, caminhos sustentáveis para diminuir essa poluição. Que é bom, verdade. Vera. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo e eu gostaria que você fizesse o convite para as pessoas, como elas podem estar te encontrando, quais os seus canais e te desejando todo o sucesso do mundo. Obrigada, Adriana. Olha, as pessoas podem me encontrar pelo Instagram, né? O meu arroba é Vera R. Mendonca, né? É o Mendonça sem cedilha. Podem me encontrar também pelo LinkedIn ou podem me ligar através do telefone 24 99292 0848, E né? também é o E WhatsApp, né, Adriana, Vera? é o WhatsApp. Esse é Perfeito. o meu comercial. Eu separei esse número para exclusivamente para atender as pessoas, né? Porque aí eu não corro o risco de perder mensagens, perder contato, né? Isso é muito bom. E uma coisa também, Adriana, eu queria me colocar à disposição, porque apesar da gente estar assim longe, né? Eu trabalho também com palestras para empresas, né? Perfeito. E eu tenho duas palestras que são muito importantes, e de dois temas que são muito importantes, que é o conhecimento do perfil comportamental das pessoas e também o mapeamento da inteligência emocional. A gente sabe que as pessoas hoje têm muita dificuldade nessa área, né? Os relacionamentos estão ficando cada vez mais difíceis, né? Às vezes a gente está precisando desenvolver determinadas habilidades. E o mapeamento da inteligência emocional, a gente trabalha da seguinte forma: a gente identifica o nosso nível de maturidade emocional no nível pessoal e também no nível profissional. E traça, a partir desse conhecimento, a gente identifica as áreas que nós precisamos desenvolver, né? Isso é um trabalho muito interessante, que dá muitas pistas e que eu posso, por exemplo, oferecer para as pessoas aí da sua região ou de qualquer região do país as palestras online sobre esse tema. Que legal, Vera. Muito feliz com a tua participação. Te desejo muito sucesso, muitos negócios. E como eu disse inicialmente, nos conhecemos no network. Existem pessoas que elas procuram o network só da carreira delas. Ah, eu sou jornalista, eu só vou onde tem jornalista. Ah, não, eu sou assistente social, só vou nos encontros onde tem assistentes sociais. E eu acho que a diversidade de profissionais traz um enriquecimento tão grande, e eu fiquei tão feliz de conhecer você, outros convidados que nós teremos durante essa semana, que é o seu Ernesto, o Fernando dos Reis, que possibilitou esse encontro, o Silas, que é lá de Salvador. Então, quer dizer, o Uhum. Adão, que é um advogado, quer dizer, são pessoas que nos enriquecem com bagagens de trabalho e também com bagagens de vida, né, Vera? Isso, e essa troca, Adriana, ela é fundamental, né? Porque é onde a gente cresce, é onde a gente contribui com as pessoas também, né? E eu falo que hoje a gente não precisa só estar perto de uma pessoa fisicamente para poder contribuir de alguma forma. A gente pode contribuir de inúmeras maneiras, né? Eu agradeço muito essa oportunidade, adorei conversar com você, adorei me apresentar para as pessoas e estou aí à disposição para o que você precisar, tá ok? Gratidão, viu, Vera? A gente fez esse contato nesse grupo, né, que nós participamos,
Mas eu falo assim, que uma vez estabelecido contato, contato é para a vida. É verdade. E a amizade, né, que é o mais fundamental, É, porque a gente nos possibilita conhecermos o próximo. Isso é muito com importante. certeza, Adriana. Tá? Muito Muito obrigada, viu? obrigada. Eu que agradeço.